caráter, filhos que os respeitem, que é uma coisa tão difícil hoje em dia. Todo dia... Hierarquia, isso, né? A hierarquia e a disciplina. Então, o objetivo da nossa escola, a Escola César Pinudo, é trazer e auxiliar os pais na formação de homens e mulheres, obviamente, de caráter, de boa vontade, de educação, de que nada custa puxar uma cadeira, arrumar uma cama, ajudar a lavar um prato. Então, a escola... no idoso sentar. Isso. E hoje em dia as pessoas estão muito carentes desse tipo de comportamento. Então, a ideia da nossa escola é exatamente essa, trazer também um taekwondo tradicional, porque depois que o taekwondo virou olímpico, ele ficou, ao meu ver, muito feio, muito pobre. A arte essa que tem 2.784 técnicas, e no último levantamento feito na Olimpíada, só foram utilizadas de todo o evento, 32 técnicas. Então, não existe possibilidade de continuar o que a gente está vendo. Isso tudo acontece pelo fato de ter se tornado olímpico, e a ideia do olímpico quebrou o marcial. O marcial é tudo que a gente treinava com armas, que se vê em filmes de Bruce Lee. É isso, que nós chamamos de Obon, mas é o Chaco, que por muitos anos, muitos adeptos olhavam, achavam aquilo muito belo, que já não existe mais, né? Então, poucos são os professores que ensinam, poucos são os profissionais que se preocupam em estar trazendo a tradição, né? Então, nós estamos... O taekwondo ele é coreano, né? Coreano, né? Que foi introduzido no estado do Rio de Janeiro pelo grão-mestre Vu Jai Lee, que produziu um livro que é mais ou menos uma enciclopédia do taekwondo, quem hoje treina taekwondo no Brasil não tiver um livro daquele, ele não está fadado a esquecer tudo que foi ensinado. E esse mestre que nos graduou por anos em Campos, e se afastou um pouco tempo, está voltando agora conosco, para voltar a dar exame para os nossos alunos, tá? Mestre esse que formou muitas pessoas, que trouxe os coreanos para o estado do Rio, que trouxe o mestre Kim, que é um famoso, que aparecia na televisão uns anos atrás. Então, esse mestre, já com 75 anos de idade, se propôs a trazer de novo aquela ideia do taekwondo tradicional. Já morando afastado quase no mosteiro, eu achei ele lá e falei, não pode ficar aí, tem que voltar para recuperar nossa arte que é tão bela. Uma arte com grande aplicação. Então, o taekwondo é um esporte... Qual é o significado do taekwondo, da palavra? É muito fácil, né? Para quem treina, né? O do, de todas as artes marciais, significa caminho, por onde segue. Então, karatê é karatê-do, né? Então, taekwondo. O tae significa pé e kuan, mão. Então, é o caminho das mãos e dos pés na luta, né? Então, a palavra taekwondo, que vem originada de um grupo de guerreiros, como quase todas as artes marciais, foram desenvolvidas para proteger povos, né? A capoeira foi feita para proteger os negros, né? E o taekwondo foi também oficializado por um grupo de guerreiros chamado Harando, que protegia um dos reinos da Coreia. Eram 3 reinos. Então o objetivo foi fazer treinamentos árduos, mais ou menos como a gente vê esses treinamentos de bope, de paraquedista, e foi feito um treinamento por um grupo de guerreiros que defendeu dos reinos, nadando em rios turbulentos, aqueles treinamentos que hoje em dia, se fizer para um aluno na academia, ele não termina nem a aula, né? Porque ele fala que o professor é maluco. Mas o taekwondo é sim um esporte que ajuda na atividade física, mental, coordenação motora para a criança é fundamental. Às vezes você pega crianças que têm problemas de coordenação, problemas asmáticos, isso tudo ao longo da minha profissão. Psicológica também, isso, né? Psicológica, que fortalece a mente, fortalece o espírito. E por muitas vezes a criança chega com medo, com pavor e susto, e sai dali um ser humano mais equilibrado. E a gente tem aquela ideia de trabalhar junto com os pais. Por exemplo, eu só deixo o aluno fazer exame de faixa se ele tiver com notas azuis da escola. Muito bom. Então a gente manda um papelzinho para o pai assinar. Acompanhamento. O acompanhamento. E a gente conversa isso durante a aula e avisa o aluno, se não estiver bem na escola, não pode treinar, não pode fazer exame, tem que treinar, mas não vai fazer exame. E isso ajuda na formação
dos filhos dos homens de amanhã. E a graduação, como é que começa e como é que termina? No taekwondo, cada arte marcial tem uma ordem de faixa, né? Então no taekwondo começa assim na branca, como na maioria, né? E depois vem a amarela, verde, vermelha e preta. Todas elas têm ponta. É a única arte marcial que se gradua por ponta. Então, quer dizer, branca, ponta amarela, amarela, ponta verde, verde, ponta azul. É como se fosse uma avaliação dobrada. E você vai tendo um tempo maior de amadurecimento. Geralmente de branca até a faixa azul, o aluno ele vai progredindo com mais facilidade, né? Então toda a faixa tem um significado. Então a azul é céu, a cor do céu. Então o aluno tem que estar voando. O que é voando? Dando os saltos, os chutes saltantes. Eu lembro muito daquelas apresentações quebrando telha, né? Isso o mestre Marcelino, que foi o professor de 90% dos professores hoje, que hoje o taekwondo cresceu demais, né? Então os lá da minha época era só o mestre Marcelino que dava, né? Então o taekwondo ele basicamente é a arte dos homens voadores, né? Tem esse tipo de se identificar porque salta-se por cima de outras pessoas, né? Salta para quer bater. Ele é uma das exigências da faixa azul em diante, os chutes de salto, né? Que dá beleza plástica e efetivamente tem a funcionalidade também. E tem pessoas que têm facilidade mesmo, parece que voa mesmo, né? Hoje eu estou com 45 anos, né? E na época que eu estudava no liceu também, por muitos anos lá, tinha uns amigos que ficavam rindo porque a gente, na descida da escada, jovem ainda, tinha mania de correr na parede. Então eu conseguia dar 5, 6 passos na parede, e aí a pessoa fala, não pode, não tem como. Aí pediam para que eu fizesse, para que... E tem outros professores, como tem o César Galvão, que é lá do norte, que ele tem mania de correr no poste. Ele vem correndo e dá 5, 6, até 7 passos subindo no poste. Tinha um amigo falecido que era impressionante também. Ele conseguia voar por cima passava por cima do carro. Isso tudo é trabalho de impulsão, né? Que você tem que desenvolver. Um pouquinho de dom também, né? Dom, é isso que eu ia te falar. Todo ser humano ele nasce com um dom. Esses dias eu estava brincando que eu vi uma volta em Mônaco de Ayrton Senna, de dentro do carro, que tá, se você olha na internet, ele estava fazendo tempo. E ele achou o esporte que ele nasceu para praticar. Então tem muita gente que faz o taekwondo porque ama, né? E tem uns que nasceu para aquilo, nasceram para aquilo. Esse é o diferencial. Esse é o que é diferencial. Então você fala assim, eu tenho um melhor atleta. Ele deu sorte de ter um atleta, ser um bom professor e o atleta ter nascido com a genética para aquilo. Aí voltando ao Ayrton Senna, você não consegue entender como é que um ser humano pilota um carro numa rua, né, a 300 km por hora, tirando distância de 1 centímetro de cada. Então aquilo ali é do ser humano. E na chuva era fantástico. Isso, né? Não tem nem como comparar, né? Ele é um exemplo, né, de esporte com um atleta que acha o esporte. O taekwondo é mais ou menos assim. Quando eu comecei há muitos anos atrás, Campos era muito limitado, por ser longe da capital, ao núcleo, né? Então, meu pai fez muito taekwondo. Seu pai é famoso, né? Gostava muito de luta marcial. Então, o taekwondo da época dele é o taekwondo que a gente quer resgatar. É aquele taekwondo onde o atleta conseguiu observar nos olhos, que é um dos fundamentos do taekwondo, porque geralmente você começa, a primeira coisa que o aluno quer fazer é ficar olhando o corpo, para poder se defender. Esse é um dos maiores erros, porque o corpo tem 168 movimentos e isso confunde o cérebro de que quer se defender. Então você tem que olhar principalmente dentro do olho do adversário, que o olho te diz exatamente o momento que ele vai fazer. Ler, né, isso. E isso você vai aprendendo com o professor ensinando ao longo do tempo. E no futuro você consegue ter uma reação muito grande em relação a isso. Então no passado, a gente conseguiu ser o primeiro atleta a ser campeão estadual, né, que foi abrindo portas hoje para atletas como tem o Douglas, que é Douglas Marcelino, mas não é filho do Marcelino, né, interessante, que é pentacampeão, que muitas pessoas aqui no nosso município não respeitam, mas ele é respeitado dentro do Kukkion. O Kukkion é o órgão que dirige o taekwondo no mundo inteiro, e ele saiu daqui do nosso estado e ganhou um coreano no campeonato mundial dentro do Kukkion. Então ele é reverenciado lá na Coreia e as pessoas em Campos nem sabem que ele... mas é atleta da Marinha, ainda disputa campeonato alto olímpico, muitas vezes campeão brasileiro, muitas vezes campeão estadual, campista. E que acabou por falta de apoio, de estrutura, né, nós não temos um centro de treinamento de alto rendimento, você tem que ficar pedindo a um a outro, né, um empresário me ajuda,
né? E isso, infelizmente, faz com que os o grandes praticante atletas... de esporte, ele praticamente fica mendigando, né? Isso é de longa data, né? Tá melhorando. Acho que daqui a uns 500 anos a gente vai chegar a um ponto de você ter um atleta e como existe já outros países que desenvolvem esse treinamento. Ele vai lá na escola, vê o talento já no início e direciona, olha, você tem talento para isso, você tem talento para aquilo. É o teste de vocação, né? Isso. E me fala um pouquinho, né, da academia em si. Então repete pra gente aí data da inauguração, horário, endereço. Isso. A nossa academia, eu coloquei até o nome de Escola César Pinudo, né, com o objetivo de entender que é mais abrangente. Lá nós vamos estar com dança mix também e com funcional. Sabe? São professores que estão em parceria, aula infantil, né, o funcional é o professor Hélito, a dança mix é a professora Cris. Nós temos professores também para dar aula para criança especificamente, né? A nossa escola está na Rocha Leão 211, né, ali naquele trecho próximo à ponte, entra no Olasco, tem uma igreja ali. E está prontinho, já está funcionando a partir de 7 horas da manhã, de 7 ao meio-dia, de 15 às 22. Tem pacotes promocionais? Tem agora inicial, né, de inauguração. Nós estamos fazendo um preço bem tranquilo, R$60 só, para poder trazer para o conhecimento. A pessoa pode fazer uma aula sem nenhum compromisso para ver se gosta, tá? Eu acredito que quem faz a primeira vez apaixona. E as pessoas às vezes têm aquele medo, não, eu vou à academia e lá eu vou levar soco, eu vou levar chute. Não, existem na minha escola tem 3 diferenças. Você pode ser um atleta de competição e esse sim, ele vai estar preparado para mais impacto e distribui bastante golpes. Tem uma parte do taekwondo que se chama Hoshin Shu, que são as técnicas de defesa pessoal especificamente, direcionada para a guarda municipal, policial militar, bombeiros militares, que cada um tem a sua necessidade. O bombeiro às vezes tem que mobilizar uma pessoa que está surtada, com algum problema. O policial militar no dia a dia tem que estar se defendendo, saber se defender e mobilizar, né, para poder evitar de estar respondendo futuramente por lesão. E a guarda municipal é mais ou menos a mesma coisa. E tem a modalidade que você pode fazer como atividade física só, sem luta. Você fala, olha, eu quero fazer o taekwondo sem luta. Então a pessoa não vai ter impacto, não vai... Trabalha só com a arte. Vai fazer a arte, vai aprender os fundamentos, filosofia. E fazer o funcional, que o taekwondo é funcional desde sempre. Então, me diz uma coisa, crianças especiais, elas conseguem fazer arte marcial? Consegue. É lógico que o trabalho é um trabalho muito direcional, mais específico, né? Eu já dei aula e formei quase, em Itaperuna, que eu dei aula em Itaperuna no período, onde o meu aluno não tinha os braços. Ele nasceu só com uma pequena... Ele teve uma má formação e a mãe chegou pra gente, meu filho é apaixonado. E eu falei, então ele vai fazer. Então você faz uma adaptação, né? Com muito cuidado, com muito carinho. E assim, não existe mais... eu nunca tive tanto retorno, tão gratificante como você ensinar uma pessoa especial. Imagino. Porque você vê o retorno, você vê a alegria, você vê o carinho, entendeu? E eles te dão isso, muito mais do que um aluno normal, que não tem nenhum problema. E isso é um trabalho, além de ser belo, é fundamental para a formação do professor. Perfeito. Eu queria que você repetisse, então, o local, o endereço e a hora da inauguração. Não, nós estamos a partir de 7 horas da manhã já funcionando. O primeiro horário da aula vai ser amanhã às 9 horas. A gente vai estar reunindo para que os alunos apareçam, para a gente fazer aquela aula inaugural. O endereço é na Rocha Leão, tá, 211, espaço grande, com 160 metros quadrados de área de treinamento. Tá? Então, estamos aguardando a todos que quiserem fazer uma aula grátis, para poder ver se é o que gosta, tá? E espero todos, inclusive você, para voltar aí, porque a herança genética é maravilhosa. Tá bom, querido, fica com Deus, que Deus te abençoe e que a sua academia seja um sucesso para a nossa sociedade. Obrigado, tá? E um abraço a todos e bom domingo para os ouvintes da Rádio Continental. Beleza, 9 horas.